de toda a glória e de todos os louvores. Amém, meus irmãos? Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Pode sentar em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos à casa de Deus, que Deus possa falar nessa noite ao coração de todos nós, que o Espírito Santo possa falar, que Ele possa revelar ao nosso espírito aquilo que Ele tem para nós. Como foi orado agora há pouco, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém, gente? O Senhor Jesus disse para Pedro: e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O reino dos céus chegou até nós, mas existem as chaves. E a chave é a palavra de Deus. A chave é o ensinamento. A chave é aquilo que Deus mostra para nós através da sua mensagem. E falando dessa chave, meu irmão, nós temos que pegar a primeira chave que Deus dá. Por quê? Olha o que diz Jeremias 33. Vai lá. Jeremias capítulo 33. Se você trouxe a sua Bíblia, participe conosco. Senão você pode acompanhar aqui conosco no telão. Jeremias no capítulo 33. Essa mensagem, eu tinha preparado uma outra mensagem. Eu ia pregar Marcos capítulo 5, hoje pela manhã. Mas aí nós tivemos uma reunião, nós temos todos os domingos, uma reunião de oração aqui com obreiros e pastores. Das 8 às 8h40, mais ou menos, 8h50, mais ou menos. O pessoal fica me cobrando para eu terminar mais cedo, para dar tempo de eles arrumarem as coisas, né? Mas eu vou pedir para eles chegarem meia hora antes, para arrumar antes então, porque eu estou terminando em cima da hora, né? Aí eu vou pedir para eles chegar meia hora antes, para arrumar antes, né? Que aí eu fico mais tranquilo. Aí na hora que a gente estava orando, você sabe que a oração é assim, né? Você fala com Deus e Deus fala com você. Na oração você fala com Deus e Deus fala com você. Pastor, mas como que Deus fala comigo? Ele fala através do seu testemunho interior. Deus traz a palavra revelada no seu coração. Deus traz as promessas que Ele já falou com você, que Ele já deu para você. Ou Deus pode até se manifestar de uma forma sobrenatural. Ele é Deus. A gente não pode limitar o poder de Deus. Amém, Jesus? Ele é Senhor. Se Ele quiser fazer com você o que Ele fez com Moisés, Ele faz. Se Ele quiser falar, não vou te mostrar, não vou mostrar meu rosto não, mas olha aí que minhas costas vão passar aí, ó. E a partir daquele dia o seu semblante ser outro. Porque a glória de Deus tomou conta do semblante de Moisés. É verdade ou não é, gente? Então Deus pode fazer o que Ele quiser, irmãos. O nosso Deus é multiforme sabedoria. Nós não vamos limitar o poder de Deus, vamos querer viver tudo que Deus tem pra gente. E aí naquela oração, Deus mudou. Enquanto nós falávamos com Deus, né? Deus foi falando no meu coração. Deus foi me dando um versículo e Deus me deu também como se fosse uma redação. Você vai começar aqui, você vai falar isso, você vai partir para cá, você vai partir para cá e você vai fechar aqui. Então que Deus Ele possa falar muito ao seu espírito hoje, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá? Jeremias 33, versículo 1, diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo. Então a palavra de Deus veio a primeira vez, onde ele estava? Preso. A palavra de Deus veio a segunda vez, onde ele estava? Preso. A palavra de Deus traz ou não traz para nós libertação? A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Agora veja bem, o Senhor, Ele não é como o homem desiste de outro homem. O homem, ele para de falar quando o homem começa a não dar muita atenção àquilo que ele está falando. A gente tem um limite. A não ser que esse homem, ele esteja revestido pelo Espírito Santo. Porque aí vai manifestar nele um fruto. Que não é o fruto do homem. É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a mansidão, temperança, domínio próprio, a longanimidade, a bondade. Então, quer dizer, se o fruto do Espírito estiver manifestando em uma pessoa, essa pessoa também não desistirá. Agora, se o fruto for da carne, essa pessoa vai desistir. Se o fruto for da razão, da emoção, essa pessoa vai também desistir. Mas se o fruto for do Espírito, não. Graças a Deus que Deus não desiste da gente. Então, Deus, Ele fala a primeira vez. Se não deu ouvido, Ele vai falar a segunda. Deus vai falar quantas vezes for necessário, irmãos. Quantas vezes for necessário, Deus vai falar. Agora, se nós não atentarmos para aquilo que Deus está falando, irmãos, a gente continua na mesma situação. A gente continua preso. A palavra veio a segunda vez. Você pode fazer uma comparação. Olha para o povo do passado. Olha para o povo de hoje. Veja, o problema é o mesmo.
O problema sempre vai ser a desobediência, o problema sempre vai ser a rebeldia. O problema vai ser sempre a gente entender e não fazer. O pastor William, quando ele esteve aqui, ele deu uma palavra e ele falou algo, irmãos, que mexeu com a igreja e mexeu comigo também. O que ele falou? Ele disse assim, informações nós temos de um monte. Palavra de Deus nós temos de um monte. Tem igreja que dá curso disso, curso daquilo outro, curso daquilo. Tem gente que já fez 10 cursos, já levou gente para fazer o curso que ele fez, mas não resolveu nada na vida dele. Por quê, pastor? Porque não é entender somente, é colocar em prática o que a gente aprende. É colocar em prática aquilo que a gente aprende. Às vezes uma pessoa ela não tem nem tanto conhecimento, ela tem pouco conhecimento, mas o pouco que ela tem, ela coloca em prática. E você vê a mão de Deus se manifestando e quebrando as cadeias na vida daquela pessoa. Você vê as prisões na vida daquela pessoa sendo quebradas. Você vê aquela pessoa sendo liberta rapidamente. Você vê Deus fazendo uma obra rapidamente. No caso dele, quando vê a palavra do Senhor a ele pela segunda vez, a palavra do Senhor disse o que para ele? Olha só, primeiro ele se apresenta, né? No versículo 2. Olha só o que diz. Assim diz quem? O Senhor. Que Senhor que faz isto? O Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Versículo 3. Olha a palavra que Deus deu para ele. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. No caso de Jeremias, Deus mandou ele clamar. No caso de Jeremias, Deus mandou ele orar. Mas e no caso de Naamã, por exemplo? Deus mandou ele mergulhar 7 vezes. Quando Naamã, ele recebeu a palavra de Deus através de um profeta chamado Eliseu, Naamã ficou indignado. Naamã não aceitou muito bem aquela palavra. E eu falo para você já de antemão que você não vai aceitar de pronto toda a palavra que sai do altar, não. Porque tem coisa que choca com a gente. Nós somos seres humanos que temos pensamento, temos caminhos, nós temos vontades, nós pensamos. Só que nós temos que entender que o nosso pensamento, ele tem que ser subjugado ao pensamento de Cristo. O pensamento de Cristo tem que prevalecer. E o Senhor Deus fala conosco através do profeta Isaías, dizendo que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. E os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos. Então, quando Deus vem e apresenta um caminho para nós, Ele apresenta uma palavra para nós, apresenta uma mensagem para nós, às vezes choca com aquilo que a gente quer fazer. E essa é a nossa maior luta. A nossa maior luta não é contra o diabo, a nossa maior luta é contra nós mesmos. Essa é a maior dificuldade da gente. No caso dele foi clama a mim. No meu caso, no seu caso, o que Deus tem falado? Porque tem coisa, irmão, que só vai acontecer na sua vida quando você dá ouvido à voz de Deus. Agora, você quer um conselho de Deus para a sua vida? Não deixa Ele falar várias vezes, não. O povo lá que saiu do Egito, que passou pelo deserto, aquele povo, eles ouviram tantas coisas de Deus. Tantas coisas. Deus deu os mandamentos para ele. Deus falou, através dos 10 mandamentos, Deus falou, aqui está a minha lei. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Foi falando. Todos os mandamentos. E eles infringiram todos os mandamentos. Eles fizeram 4 coisas ali que acabaram com eles. A primeira coisa, eles viveram em prostituição. Num só dia morreram 23 mil homens. Puxa vida. Será que Deus tirou eles do Egito para morrer no deserto? Claro que não. De forma nenhuma. Deus não queria que aquilo acontecesse com eles. O plano de Deus, que Deus tem para mim, que Deus tem para você, é plano de paz. Mas a gente só tem paz no pensamento dele, não no nosso. Só no pensamento dele. Aí teve aqueles que tentaram a Deus, também foram mordidos pela serpente. Aí tem aqueles, irmãos, que murmuravam. E os que murmuravam trouxeram o destruidor para diante deles. E teve aqueles que idolatraram. Chegaram a dizer que o bezerro de ouro que tinha salvado eles do Egito, deram glória para outros deuses. Só existe um Deus, Jesus que morreu por você. Só Ele é digno de receber a honra, só Ele é digno de receber a glória, só Ele é digno de receber o louvor. Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém.
Então você vê, esse povo, eles eram para entrar em Canaã, para tomarem a posse da terra, para serem abençoados naquela terra, mas eles não entraram na terra prometida. Eles não conseguiram tomar posse de tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles. E qual que foi o problema deles? Ouvir, entender e não obedecer. Ouvir, entender e não obedecer. E Deus não falou uma, não falou só duas, Deus falou muitas vezes. Deus deu 40 anos para Saul se arrepender e o Saul não se arrependeu. Deus dá tempo para a gente se arrepender, Deus é bom. Mas olha só que alegria para Deus, para o Pai, se Ele falar algo para você e você obedecer de pronto. Por quê, pastor? Porque um homem tirou a admiração de Deus por causa disso. Lá em Mateus, no capítulo 8, vai lá por favor. Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8, versículos 7 e 8. Esse homem, irmãos, ele foi até Jesus para buscar pela cura do seu criado. E quando ele chegou lá, ele apresentou a situação ao Senhor Jesus. Aí no versículo 7, o Senhor Jesus responde para ele dizendo, no versículo 7, e diz assim, ó, Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Ele já tinha um sim de Deus. Ele já tinha um sim de Deus, eu vou até lá e eu vou lhe dar saúde. Eu vou curar o seu criado. Mas esse homem disse para Jesus, no versículo de número 8, olha só. Olha o que ele disse. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele tinha consciência de que aquilo que ele receberia de Deus era por misericórdia e graça. Tudo que nós recebemos de Deus, ainda que nós cumprimos um princípio, não é por merecimento, é misericórdia e graça. Porque até para aprender esse princípio é misericórdia. Por quê? Porque Deus se revelar a nós só pode ser misericórdia. Deus se revelar a nós é a maior graça que tem. Amém, Jesus? Então ele começa a falar para Jesus isso. Aí ele diz mais assim, ó, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente quantas palavras? Uma. E o quê? E o meu criado há de sarar. Irmão, quantas palavras eu preciso para eu aceitar um chamado de Deus? Quantas palavras eu preciso para perdoar? Quantas palavras eu preciso para ser fiel ao Senhor? Quantas palavras eu preciso para renunciar a alguma coisa para servir a Deus? Porque tem gente falando, Senhor, espera um pouquinho, não estou preparado. Senhor, ainda não vou perdoar não, porque o negócio foi muito sério comigo. Irmãos, basta uma palavra, basta entender, basta compreender, basta ver o que está escrito, se submeta. Quantas palavras eu preciso, irmãos? Quantos cursos de casais eu preciso para saber cuidar da minha mulher? Para saber se uma esposa, um caso da mulher, se é uma esposa que edifica o lar. Está dando para entender que informação a gente tem? É verdade ou não é, gente? Você vai na rede social, você tem um monte de mensagem lá. Você tem até mensagem que não é de Deus também. Você tem de tudo lá. De tudo você pega lá. Agora, o que eu estou fazendo com isso? O que eu estou fazendo com o que eu recebo? Esse homem disse, se o Senhor liberar uma palavra, para mim basta. Se o Senhor me der uma mensagem, para mim é o suficiente. Eu tenho a convicção de que essa palavra não vai se perder. Eu vou segurar essa palavra. No caso de Jeremias, o Senhor falou pela segunda vez. No caso de Saul, a vida inteira ele não ouviu. Que coisa. Tem gente que, infelizmente, ele vai viver ouvindo os conselhos de Deus. Ele vai viver ouvindo os preceitos de Deus. Mas ele vai ser tão obstinado no seu erro, tão obstinado na sua maneira de pensar, que ele não vai abrir mão dos seus conceitos para se subjugar ao conceito do Senhor. E ele vai passar por essa vida, cheio de cadeias, cheio de prisões. Infelizmente. Mesmo sendo de Deus, mas sofrendo. Mesmo sendo de Deus, mas padecendo. Mas pastor, por quê? Porque é através da palavra de Deus que nós nos tornamos participantes da natureza divina. É através do conhecimento de Deus e das suas promessas. Pedro fala isso na sua segunda carta. Então não é só eu entender, é eu pegar e eu cumprir. É eu pegar e eu agir sobre a palavra de Deus. E eu fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Teve um rapaz lá em Santo André, uma certa feita, eu dei uma ministração, foi um domingo.
E naquele domingo, do início ao fim, eu falei sobre os princípios da liberalidade. E aí entra dízimo, oferta, entra todo esse assunto. Aquele rapaz estava no culto. E ele pegou e saiu do culto reclamando, dizendo que eu só pregava sobre isso. Mas ele foi só naquele culto. Ele não caminhou comigo. Ele não participou comigo 6 meses, 3 meses, 1 ano, sabe? Ele foi naquele culto. O problema, irmãos, não foi a mensagem, o problema foi o coração dele. O problema foi o pensamento dele. Que ele não aceitou aquela palavra. Mas tudo bem. Aí ele pega e sai, aí ficou falando mal. Depois de 6 meses, né, ele volta na igreja. Puxa vida, depois de quanto tempo? Qual a mensagem que eu preguei? A mesma. Você acredita nisso? A mesma mensagem. O que ele faz? Levanta e vai embora e diz, tá vendo? Eu falei. Ele não entendeu que Deus queria fazer dele uma coluna na obra de Deus. Ele não entendeu que Deus queria prosperar ele. Existe o dom da contribuição. Existem pessoas que têm um dom para contribuir. Existem pessoas, Deus derrama sobre ela, Deus prospera ela, Deus enriquece ela até. E aquela pessoa se torna coluna na obra de Deus. O que às vezes 10 se negam a fazer, uma pessoa faz sozinho. Acontece isso. Mas ele, do mesmo jeito, rejeitou a palavra. Rejeitou. Uma certa feita, uma mulher, ela tinha um problema, irmãos, de uma enfermidade. E essa mulher estava no culto. E o pastor sempre pregava, Jesus levou sobre si as dores, doenças e enfermidades. Ela não era curada. E uma certa feita, ela começou a frequentar o culto, e todos os cultos que ela ia, o pastor pregava sobre perdão. Porque que galardão eu tenho, irmãos, de amar só quem me ama? Que galardão eu tenho de orar só por aqueles que me fazem o bem? A palavra de Deus nos ensina a orarmos por aqueles que nos maltratam e por aqueles que nos perseguem. A palavra de Deus nos ensina isso. Nos ensina até nos alegrarmos quando sermos perseguidos. Olha que coisa doida, irmãos. Pois é, tem que estar com Deus, né? Para realizar isso. Mas é o que a palavra de Deus ensina. Eu não posso subir aqui e pregar em cima da minha razão humana. Nem da sua razão humana. Eu tenho que pregar a Bíblia para você. Porque senão eu vou aflorar a sua amargura. Eu vou aflorar a sua mágoa. Eu vou aflorar o seu ressentimento. E eu não posso aflorar isso. Eu tenho que aflorar, irmãos, a sua fé para você se santificar, para você se limpar, para Deus se manifestar na sua vida. Para Deus se manifestar na sua casa. E um dia essa mulher estava no culto e o pastor pregando, uma igreja cheia, mais de 2 mil pessoas, e ele pregando, e a mulher pegou e falou, não vou perdoar fulano não vou perdoar. Ele está falando isso porque não é com ele, e ele no altar dizia assim, talvez você está falando aí, é porque não é comigo, né? Porque não é com ele, mas eu tenho as minhas lutas que eu tenho que vencer também. Eu tenho as minhas batalhas também que eu tenho que vencer, e que eu tenho que praticar aquilo que eu estou pregando. E começou a falar. Irmãos, em resumo, no final a mulher foi convencida pelo Espírito Santo. Ela perdoou. Quando ela foi ver, cadê a doença? Às vezes aquilo que está externando na vida financeira da pessoa, aquilo que está externando na saúde da pessoa, não é uma enfermidade na carne. Às vezes é uma mágoa, é um ressentimento, é uma amargura. O que é amargura? É quando você lembra de alguma coisa, você não tem raiva, você não tem ódio, você não tem nada. Nada assim, você não tem a raiva, ódio, mágoa, nada disso. Você tem uma tristeza sobre aquele acontecimento. Você nunca se libertou daquilo. Você tem que voltar lá espiritualmente falando e falar, Deus, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero, porque depois daquele dia, tudo começou a dar errado para mim. Você sabia que Naamã, por exemplo, Naamã ele foi procurar o profeta porque ele tinha uma lepra, não foi? Né? Mas o profeta orou pela lepra dele, mandou ele descer 7 vezes onde? Ou seja, deu uma direção para ele obedecer. Você sabe por quê? Porque existia uma coisa além da lepra, existia um orgulho. E se o orgulho, irmão, não for quebrado, ele precede a queda da pessoa. Então, a bênção daquela pessoa, daquele homem, estava na submissão. Estava na obediência. A bênção daquele homem.
E aquela mulher no culto disse, eu não vou perdoar, mas foi convencido pelo Espírito Santo e perdoou. Quando ela foi procurar a enfermidade, não tinha mais. Então, quer dizer, às vezes a pessoa vem para Deus abrir uma porta, vem porque as coisas não estão legais, e Deus vem tratar o coração da pessoa. Deus vem no coração da pessoa. Por quê, pastor? Porque do coração procede todas as coisas. É do coração. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Basta uma palavra. Jesus disse assim, ó, nem em Israel encontrei tanta fé. Jesus ficou maravilhado porque Jesus só liberou uma palavra. Irmão, sabe o que move os céus? Não é a gente ser cheio do conhecimento. O que move os céus é a gente agir sobre o pouco que a gente sabe. Por isso que o evangelho alcança tanto analfabeto como aquele que é instruído. Sabia disso? Porque, por exemplo, a minha mãe, por exemplo, ela não teve o estudo, né? E minha mãe, ela se firmou em 3 versículos. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não seria atingido. Salmo 91. Ela se firmou nesse versículo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos são herança do Senhor. Ela só falava isso. Ela só falava isso. Então, quando ela via eu bebendo, quando ela via eu daquele jeito, né, ela olhava de longe e ela falava, meu filho é herança do Senhor. Eu não criei meu filho para se perder no vício. Eu não criei meu filho para isso. Eu não criei, meu filho é herança do Senhor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Minha casa não será atingida. Só esses 3 versículos. Olha o que Deus fez na minha vida. Tem gente que conhece a Bíblia de cabo a rabo, como diz por aí. Mas Deus não faz nada. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela não pratica 1/3 do que ela conhece. E o que move Deus, irmãos, é a nossa ação sobre a palavra de Deus. É a nossa ação sobre aquilo que a gente aprende. A palavra de Deus, quando ela vem no nosso coração, é para a gente sair de um culto desse diferente da forma que a gente entrou. Ah, pastor, eu sou muito assim, eu sou muito assado, eu sou muito desse jeito. Pois é, mas Deus já falou com você sobre isso? Já? Você está lutando contra isso? Ah, não, pastor, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim não, você é a imagem e semelhança do Senhor. Você não é assim não. Você tem que entender que antes de Jesus na sua vida, veio o ladrão e salteador, ele roubou sua identidade. Ele roubou sua semelhança. Ele roubou até a imagem de muita gente. Mas quando Jesus vem para restaurar você. Jesus veio para abençoar você, para transformar você, para fazer de você aquilo que Ele sempre sonhou ser. Mas aí depende muito do quê? Da sua cooperação também. O apóstolo Paulo disse, nós somos cooperadores com Cristo na obra dele. Coopere com o Evangelho. Coopere com a palavra que você recebe. Coopere. Coopere com o Evangelho, com aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Ouviu a palavra, ouvi. Coloque em prática hoje, não espera amanhã não. Porque para se entregar para o mal lá fora, a gente não pensa. Para se entregar para as coisas, a gente não pensa. Para se entregar para Deus, parece que a gente fica com o pé atrás. Não. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E ninguém, irmão, vai ao Pai se não for por Ele. O que sempre Deus fala conosco? Para nós cuidarmos, para nós guardarmos? O nosso coração. Olha o que diz 2 Crônicas 25, versículo 1. Olha só. 2 Crônicas 25, versículo 1. Olha só. E era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jeodã de Jerusalém. Continue, por favor. Isso. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, o quê? Não com inteireza de coração. Irmão, seu coração tem que ser inteiro do Senhor. O nosso coração é o altar de Deus. Ele não divide com ninguém. Irmãos, é reto orar? Sim ou não? É. Mas o que a Bíblia... É reto ofertar? É reto dizimar? Não é? Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, se você chegar no altar de Deus e colocar algo no altar de Deus, uma oferta, uma oração, seja o que for, e tiver alguma coisa contra alguém, o que a Bíblia fala? Se reconcilia, se acerta. Se acerta. A Bíblia fala aos Hebreus, o que depender de você, tenha paz com todos.
A gente sabe que não vai dar para andar com todos, mas o que depender de você tem a paz com todos. Diga amém, Jesus. Tem a paz com todos, né? O que depender de você. Então você acerta, a Bíblia fala, você deixa no altar, porque eu não recebi ainda. Está no meu altar, mas eu não recebi. Você sabia que tem muita coisa que não desceu porque ainda não subiu? Que é isso, hein, gente? Não desceu porque ainda não subiu. Um exemplo, irmãos. Deus recebeu Caim e a sua oferta? Não, mas ele fez a oferta. Fez ou não fez? Fez. Deus recebeu Abel e a sua oferta? Sim. Então, Deus não recebe só a oferta, Deus recebe a pessoa também. Deus recebe também a pessoa. Irmãos, não fique assustado com o que eu vou falar, não. Oferta no altar até Satanás coloca. Quer isso, pastor? Vou provar para você na Bíblia. Atos capítulo 5, vai lá, por favor. Atos capítulo 5. Olha só o que diz. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Então eles venderam a propriedade, vamos supor 1 milhão, né? E eles falam assim, não vamos levar o que tem que levar não, vamos fazer o seguinte, a gente mente, a gente fala que a gente vendeu por tanto, e a gente coloca tanto, tá bom demais. Ninguém vai saber. A pior coisa é aquela pessoa, a pessoa que se engana é aquela pessoa que não respeita a onipresença do Senhor. Deus vê tudo, gente. Por que Deus ungiu Davi e não ungiu Eliabe? Porque Ele vê tudo. Ele vê tudo. A gente não esconde nada dele. E achar que escondeu do fulano, ciclano, né? Sabe aquela esperteza que o brasileiro tem? Achar que está levando vantagem, não está levando vantagem. Não leva vantagem. Eles foram e combinaram. O que aquela mulher tinha que ter falado para o marido? Não, está repreendido em nome de Jesus, não vou mentir não. Se você quiser mentir, você mente. Mas eu não vou trair o meu Senhor. Mas ela não fez isso. Eles entraram num acordo, e esse acordo foi maligno. E eles foram e colocaram a oferta onde? No altar. Escuta essa, continue. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Continua. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a quem? A Deus. Por que eu falo que oferta no altar até Satanás coloca? Quem sugeriu que ele colocasse aquilo? Porque Satanás encheu o coração dele. Satanás entrou no coração de Ananias de tal forma que inspirou ele. Aquela oferta foi uma inspiração do inimigo. Não foi o que Deus pediu. Não foi o que Deus queria. Foi uma inspiração do inimigo. Um dia o pastor Luciano Subirá falou assim, com outro pastor, como é que eu sei que Deus está falando comigo ou não? Ele falou assim, é só você ver na hora da oferta. É verdade. É só você ver na hora da oferta. Irmão, sempre a gente opta a entregar o menor que nós temos. Ou a maioria das pessoas. Sempre. Vem aquela vozinha assim, não, mas você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo outro, você precisa fazer aquilo lá. Sempre. Você quer ver uma coisa, irmão? Como eu estou falando que é de Deus isso aqui, vai lá em Mateus 16, vou provar para você. Mateus 16. Mateus capítulo 16, versículo 19. 20. 21. Olha lá. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos. Irmão, você pode observar, poucas pessoas pregam o evangelho do padecer. Você sabe o que Deus falou a respeito de Paulo? Eu vou mostrar como é padecer pelo meu nome. Irmão, evangelho é morte, evangelho é renúncia, evangelho não é festa oba-oba, não.
Evangelho é renúncia, evangelho é morrer dia a dia. Se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá fruto. Morrer para quê? Para as minhas vontades. Irmão, Jesus está falando que vai para Jerusalém para ser morto. Ou seja, para cumprir a sua missão. Qual que é a minha missão como igreja? Você tem uma missão como igreja, eu tenho uma missão como igreja. Diga amém, Jesus. Nós temos uma missão. E nem sempre a gente faz o que a gente quer. Porque existe um Deus que é soberano, que é o nosso Deus, e que nós somos filhos, servos e amigos dele. E aqui está dizendo, olha só, convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, Jesus falou isso para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Olha o que Pedro falou. Olha só o que Pedro falou. E Pedro, tomando-o de parte, começou o quê? A repreendê-lo. Pedro começou a repreender Jesus. E o que Pedro falou para Jesus? É o que a gente escuta muitas vezes. Escuta isso. Dizendo, Senhor, tem compaixão de? Tem compaixão de? Irmão, se as pessoas entenderem o que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Você pegou aí? Você pegou? Tem compaixão de ti. Jesus, se Jesus tivesse compaixão dele, nós não seríamos salvos. Se você pensar em você e não na missão que Deus te deu, você não vai cumprir o seu papel como igreja. Eu não vou cumprir o meu papel como igreja. Eu não vou. Irmão, a coisa mais difícil hoje é você ter um pastor. Ter um pastor. Principalmente se o pastor já padeceu um pouquinho, aí não deu certo, aí não quer mais não. Porque ministério não é fácil. Por que as pedras estão clamando? Por que a gente está entrando em mais de 70 mil pontos da Claronet? Porque não tem missionário para ir de 2 em 2 nas casas. Ninguém tem tempo para evangelizar, para dar palavra, para fazer a obra de Deus. Porque todo mundo está igual, a maioria das pessoas, todo mundo não, mas muitas pessoas estão igual na época de Noé. Cada um correndo por si. A coisa está tão séria que as pessoas estão correndo por si, estão tomando decisões e atropelando tudo que Deus fala. Porque estão pensando somente em si. Só que a Bíblia fala, coloque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão. Jesus falou para aquela mulher, né? A mulher samaritana, se você soubesse quem te pede água, você me pediria, eu te daria água viva. E acontecer em você um milagre tão grande, você ia ter uma fonte de água viva dentro do seu ventre. E essa fonte de água viva ia jorrar por toda a eternidade. E ela falou, eu quero dessa água, Senhor. Oh, meu irmão, perde essa água para Deus. Perde essa bênção para Deus. Pedro fala, pensa em ti mesmo. Pedro não sabia nem o que estava falando. De modo nenhum te acontecerá isso. Você pode observar, quando você começa a ser fiel a Deus, quando você começa a fazer a vontade de Deus, sempre tem alguém para vir te dar um conselho. Sempre vê alguém, aparece do nada. Parece do nada. Está tão preocupado com você, né? Nunca fez nada por você. Mas está preocupado com o que você faz na obra de Deus. Você pode prestar atenção. Por quê, pastor? É fácil, irmão, ouvir a voz de Deus é ouvir a voz do diabo. É fácil. É fácil. Está aí, ó, claro, nítido. Nítido. Olha o versículo seguinte. Olha o que Jesus fala. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. O que ele disse? Ué, quem estava dando bronca em Jesus? Quem estava falando para Jesus pensar nele mesmo? Quem queria atrapalhar a missão da igreja? Quem queria atrapalhar a missão de Jesus? Quem quer atrapalhar a sua missão? Quem quer que você desista da sua casa? Quem quer que você desista da obra? Quem quer que você desista de ser uma bênção nas mãos de Deus? Ah, pastor, mas já tentei. Irmãos, Deus vai te usar. Você é chamado por Deus, irmãos. Coloca a sua vida no altar de Deus. Deixa Deus te usar.
Deixa Deus te usar. Satanás estava por trás daquilo. Deus está mudando a mensagem para falar com você. De manhã eu não preguei isso. E eu tenho orado a Deus pedindo, Deus, tenha liberdade para mudar. Porque cada culto é um culto, irmãos. Cada culto as pessoas têm necessidade diferente de ouvir coisas diferentes. E a gente não pode ser palestrante, a gente tem que ser usado pelo Espírito Santo. E Deus está falando aqui que Satanás estava usando Pedro, irmãos. Estava usando Pedro. E Jesus fala para Pedro, né? Para trás de mim, Satanás, que me serve de quê? De escândalo. Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Basta a gente pensar como homem, a gente não cumpre o nosso chamado. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. As tentações que vêm sobre nós, segundo o apóstolo Paulo, a tentação que vem sobre nós, ele vem sobre a nossa natureza humana. Ele vem sobre a nossa natureza humana. O povo de Deus mesmo, que sabe de fé, é meio doido, mas meio malucão. Assim. É meio doido. Irmão, quando eu fui fazer a obra de Deus, ninguém sentou comigo e falou assim, olha, você vai receber X, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Não tinha garantia nenhuma não, só tinha uma palavra, irmão. Eu só tinha uma palavra. Quando eu fui para a obra de Deus, que me deram 2 salários mínimos, na época, e eu morava nos fundos da casa da minha mãe, não pagava aluguel, eu falei, filhinha, glória a Deus, não vai faltar comida para nós, vamos comer, Jesus é bom, e a gente vai fazer a obra de Deus até o último dia da nossa vida. Nunca fiz por dinheiro, nunca fiz por proposta, nunca fiz. Não, pastor, eu ganho 5 mil lá fora, se eu pagar os 5 mil, pode ficar lá fora, irmão. Fica lá fora, que sua visão já é outra já. Fica lá fora. Deus te abençoe lá fora. Vê se dá fruto lá fora. Vê se dá fruto lá fora. A pessoa que quer fazer o Deus, ela tem que se despir de tudo. Se Deus vai abençoar ela depois, é ela com Deus. Se Deus vai confirmar o ministério dela depois, é ela com Deus. É ela com o Senhor. Você pode observar, mas a pessoa fala, tem um chamado, tem. A pessoa dá tudo nas coisas lá fora, mas não dá nada no chamado dela. Que chamado que é esse que ele tem? Porque se eu acredito que eu tenho um chamado, eu vou dar 100% da minha vida no chamado que Deus me deu. E a Bíblia diz, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ou Deus é na minha vida, ou Ele não é na minha vida. Ou Ele me chamou, ou Ele não me chamou. Porque Deus não me chamou para ser um derrotado, fracassado, não. Ele me chamou para ser uma bênção e para abençoar vidas também. Eu penso assim, queridos. Eu penso assim, dessa forma. E graças a Deus, estou caminhando para zerar. Eu quero zerar. Deus tem prazer em abençoar. Digno é o obreiro do seu, mas eu estou caminhando para zerar. Eu não quero viver da obra, eu quero ser coluna na obra. Estou pedindo essa graça para Deus. Pedindo essa graça para o Senhor. Essa graça para Deus. Não deixe, não permita de forma nenhuma que Satanás te inspire no seu coração. Satanás encheu o coração de Ananias, inspirou ele, e o que ele colocou diante de Deus não era o que Deus queria receber. O que ele colocou diante de Deus não era o que Deus queria receber. Mas o pior não foi nem o valor que ele colocou, foi a mentira que ele colocou. Porque a Bíblia fala que tem um pai, a mentira tem um pai. E quem é o pai da mentira, gente? É o diabo. Ele sempre foi mentiroso, pai da mentira, nunca se firmou na verdade, porque não havia verdade nele. Não havia. Então o nosso coração tem que estar inteiro na presença de Deus. Volta lá para 2 Crônicas 25, que eu não terminei lá. Irmãos, quando a pessoa ela faz as coisas, mesmo que ela faz a coisa reta, mas o coração dela não é inteiro, aquilo que tem dentro dela uma hora vai externar. Ninguém cai de uma hora para outra. Aquilo vai externar. Olha lá, fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Versículo seguinte, olha o que diz. Sucedeu que, sendo-lhe o reino já confirmado, o que ele fez? Matou seus servos que mataram o rei seu pai. O que ele tinha no coração? Uma vingança. Irmão, você não tem que mostrar nada para ninguém.
Se alguém tiver que mostrar alguma coisa para alguém, deixa Deus mostrar. Mas não tenha no seu coração vingança com ninguém. Alguém disse assim, ó, você não vai ser nada, alguém te amaldiçoou com palavras. E você fala, não, vou mostrar para essa pessoa. Não, você não tem que mostrar nada para ninguém. Você tem que seguir a sua vida com Deus. Lá em Apocalipse 3, no capítulo 3, versículo 8, ali o Senhor fala assim, ó, eu conheço as tuas obras. Eu sei que você tem pouca força, mas você guardou o meu nome, você não negou o meu nome. Diante de você eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Não é aquela palavra que vai fechar a porta para você. Não é o desprezo de alguém que vai fechar a porta para você, não. Se o favor de Deus está contigo, irmão, você está completo. Aí o Senhor diz, né? Ele fala assim, o Senhor disse, né? Eu vou fazer com que os da sinagoga de Satanás vejam o quanto eu te amo. Sabe o que é esse? O quanto eu te amo? É Deus falando para a pessoa assim, ó, tudo que você trabalhou para mim não foi em vão. Você pode não ter tido a recompensa dos homens, mas você não fez para os homens, você fez para mim. Você fez para mim. O que a gente faz, irmão, no reino é para Deus. Agora, se a gente deixar o nosso coração sujar, a gente trava, o inimigo paralisa a gente. Mas se a gente continuar amando a Deus, continuar servindo a Deus, tirar toda essa contaminação que um dia nós pegamos por aí, você pode ter certeza que Deus, Ele vai fazer a obra na nossa vida, queridos. Um dia o pastor chegou para mim e falou, pastor Paulo, por que aconteceu isso? Por que eu fui injustado, eu estou aqui e estou passando uma situação difícil? E como é que eu vou responder isso para ele? Mas eu falei assim, olha, na hora me veio uma palavra que diz assim, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Eu falei, você foi chamado para um propósito de Deus, correto? Correto. Aí as pessoas se levantaram contra você, né? Se levantaram contra José também. Se levantaram contra tantos outros, não é verdade? Só que o problema da gente, sabe qual? O que é que a gente chega a um ponto da nossa vida que a gente acha que Deus não está conosco pelo processo que nós estamos passando. Pelo processo. E a gente acha que Deus não está conosco pelo processo. E aí a gente para de amar Deus. Porque o que é amar Deus? Amar a Deus é ouvir a palavra e obedecer. Aí a gente para de obedecer a Deus, por quê? Porque nós passamos por isso, e na nossa cabeça Deus não guardou a gente. Deus não preservou a gente de passar por aquilo. Deus não preservou. Mas será que daqui lá na frente você vai entender. Por que você foi parar em tal lugar? Por que aconteceu isso? Por que os pastores, os apóstolos se espalharam para pregar o evangelho? Por que Deus permitiu a perseguição? Por que a confusão da Torre de Babel, quem colocou ali foi Deus? Você sabe que nem toda a confusão é do diabo? A gente está tão acomodado, tão acomodado, que Deus fala assim, por que você está acomodado? Eu tenho mais para você. E se dependesse de você, você continuaria acomodado. E a gente não entende. A gente não entende. Só o que a gente tem que fazer, independente de qualquer circunstância? A gente tem que continuar praticando a palavra, continuar amando a Deus. Aí, hoje você não entende, mas amanhã você vai olhar para trás assim, você vai olhar assim e vai falar assim, Senhor, muito obrigado. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu ando contigo. Você vai ter muito mais maturidade para aquilo que Deus vai entregar na sua mão. Para aquilo que Deus vai fazer através de você. A gente só tem que guardar o nosso coração. A gente tem que cuidar do nosso coração. Porque se nós não cuidarmos do nosso coração, hoje é uma mágoa, amanhã já é outra coisa, depois já é outra coisa, daqui a pouco o coração está cheio de coisa que não é de Deus. E quando enche o coração, como foi o caso de Ananias, a pessoa peca até descaradamente, até diante do altar a pessoa está pecando. A pessoa perde o temor, irmãos. Prega o evangelho e faz tudo errado. Prega o evangelho e o pecado, e para ele está normal. Porque Satanás já encheu o quê? E é aquilo que ele coloca no altar. É aquilo que ele coloca no altar. Ele já ficou obstinado na sua... O Judas, por exemplo, gente, o Judas acabou de cear.
Quando ele acaba de cear, Jesus vira para ele e fala: faz o que você vai fazer logo. A Bíblia fala que Satanás entra no coração de Judas e toma o coração dele. E por causa de uma vantagem. Que vantagem? 30 moedas, ele trai o Senhor. Puxa vida, irmão. O nosso coração é para ser cheio da presença de Deus. O nosso coração é para ser cheio com o Espírito Santo. Meu irmão, se tem alguém que está à sua volta, pessoas que gostam até de você, mas se essas pessoas elas estão trazendo coisas para você, de outras pessoas, ou que falaram de você, ou seja lá o que for, irmão, isso está machucando o seu coração, fecha essa janela. Às vezes a pessoa ela nem percebe que ela está sendo usada pelo inimigo. Às vezes a intenção da pessoa é até te defender. A intenção de Pedro, quando ele cortou a orelha do soldado, foi defender Jesus, não foi? Mas Jesus mandou ele guardar a espada. Então tem hora que você tem que falar assim: não me fala mais essas coisas não. Eu estou querendo limpar meu coração e você está enchendo o meu coração de sujeira. Tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é louvor, nisso você pensa. Porque isso vai limpar seu coração. Isso vai limpar. O diabo, irmãos, ele sabe muito bem o que diz a Bíblia Sagrada. Ele não pratica, mas ele sabe. Ele é conhecedor, não praticante. Mas ele sabe. Muito bem. Então o que ele faz? Ele não se opõe à pessoa, ele se opõe à pessoa jogando setas, jogando situações, simplesmente sujando o coração da pessoa. Sujando. Porque ele sabe que aquilo, que se a pessoa alimentar aquilo, vai externar. Vai externar. E está amarrado porque Deus não chamou você, não chamou a mim, não chamou a nós, para que nós venhamos ter o nosso coração sujo. Deus chamou a gente para a gente ter o coração limpo. E o que limpa o meu coração, o que limpa o seu coração, João 15:2, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. A palavra de Deus vai limpar o nosso coração. Olha, quando você tiver um amigo que conversa com você, e você está cheio de razão, e ele até concorda com você humanamente falando, mas ele traz a palavra de Deus para limpar seu coração, esse camarada é realmente teu amigo. Ele entende o que é visão de Deus. Ele entende o que é a palavra de Deus. Ele entende o que te espera lá na frente, se você tiver com o coração sujo. Ele entende o que te espera lá na frente, se você tiver com o coração limpo. E quando vier uma palavra, irmãos, pode ter certeza de uma coisa, pegue ela. Não precisa ser 2 não, não precisa ser 3 não, basta uma palavra. Basta uma palavra e o meu criado há de sarar. Uma palavra. Por que Deus está trazendo tudo isso para nós hoje? Para encerrar, Mateus 5:8. Fique em pé, por favor. Olha o que diz Mateus 5:8. Glória a Deus. Mateus 5:8. Vamos ler todo mundo junto? Quem quer ver Deus aqui na sua vida? Diga amém, Jesus. Vamos lá. 1, 2, 3. Bem-aventurados os limpos de coração. Complete. Pois é. Você vai ver Deus, irmão. Você vai conseguir enxergar pela fé o que Deus tem para você. Quando nós limpamos o nosso coração, quando nós decidimos ser puro de coração. Pastor, mas quem é puro de coração? A Bíblia diz que tudo é puro para os puros, então tem os puros sim. E tudo é impuro para aqueles que estão contaminados. Então existem os puros de coração sim. Existem pessoas que se aproximam de nós, e essas pessoas elas têm maldade. Mas existem pessoas que se aproximam e elas são verdadeiras. Só que o que marca mais a gente são as maldades. É verdade ou não é? Aí o que acontece? A gente fica contaminado e todo mundo que se aproxima, a gente acha que vai fazer o quê? Maldade. E a gente não dá oportunidade para as pessoas. E a gente deve dar oportunidade para as pessoas. Até que elas mostrem o contrário. Senão a gente fica contaminado. Você sabe que existem pessoas que não conseguem deslanchar num relacionamento porque fizeram maldade com ele. Ele não consegue deslanchar mais. Ele não consegue. Ele não admite também que ele está doente por aquilo que fizeram. E ele precisa de cura.
ele precisa ser sarado. Irmãos, o Senhor diz na sua palavra através de Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque Ele sabe que se você guardar o seu coração, Ele sabe, você vai ter o seu coração limpo. E se o seu coração for limpo, em qualquer situação que você tiver, você vai ver Deus. Deus vai entrar e vai agir, vai operar, e você vai entender, você vai compreender que Deus é o Deus que abre saídas para você quando nem tem saídas. Coloque essa palavra no seu coração. Deus falou mais uma vez sobre coração, né? E que a gente venha praticar o que Deus falou. Ah, pastor, está sabendo? Fulano, não quer saber disso não. Não, mas não quer saber disso não. Isso aí é para aquele programa Fofocalizando lá. Isso aí não é para mim não. Ah, fulano, ciclano, não quero saber disso não. Não vai me edificar em nada, gente. Não vai me abençoar em nada. Não vai. Eu quero um coração segundo o coração de Deus. Eu ia encerrar agora, mas fica aí. Salmo 89, 18. Coloca aí. Olha por que eu quero um coração segundo o coração de Deus. Salmo 89, 18. Fica aí que eu só vou ler. Salmo 89, 18. Glória a Deus. Salmo 89, 18. Travou aí? Não. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel é o nosso rei. Não, Deus é a minha defesa. Continua, versículo seguinte. Então falaste em visão ao teu santo, e disseste, pus o socorro sobre um que é poderoso. Exaltei a um eleito do povo. Versículo 20. Achei a Davi, meu servo, com o santo óleo eu ungi. 21. Com a qual a minha mão, que ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. Continue. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. 23. Eu derrubarei os seus perante a sua. Olha aqui que você vai ver. E em meu nome será exaltado o quê? O seu poder. 25. Porei também a sua mão no mar, e a sua direita nos rios. Ele me chamará dizendo, tu és o meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. De quem que eu estou falando? De um homem perfeito? Não, mas de um homem segundo o coração de Deus. Que Deus venha trabalhar no nosso coração. Basta uma palavra, Senhor. É para perdoar? Está perdoado. Mas eu não sinto. Perdoar não é sentir. Perdoar é posicionamento. Amém, Jesus? Feche seus olhos. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Como um fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso,
No grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Recebi um novo coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como um fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, aleluia. Nós queremos, Senhor, um coração regenerado, um coração transformado. Esse coração, Deus, que é bombardeado, meu Deus, no trabalho, é bombardeado às vezes na família, é bombardeado às vezes no ministério, é bombardeado, Deus, por pessoas que nós amamos até, mas que o Senhor venha nos ajudar a guardar o nosso coração, e nós vamos ver o Senhor agindo, o Senhor transformando aquelas vidas, o Senhor transformando, meu Deus, a nossa casa, o Senhor transformando a nossa família, o Senhor, meu Deus, amadurecendo a cada um de nós, o Senhor nos levantando para a tua honra e para a tua glória. Não é para mostrar nada para ninguém, meu Pai, mas é para glorificar o teu nome. Nós estamos aqui para exaltar o teu nome, estamos aqui para engrandecer o teu nome, estamos aqui para glorificar o teu nome, estamos aqui para te adorar, para te exaltar, Senhor, para engrandecer ao Senhor. Oh, aleluia. Ah, meu Deus, quem pode compreender os seus próprios erros? Expurga de mim aquilo que me é oculto, tira de mim aquilo que me é oculto, Senhor, porque eu quero que tudo que foi colocado no teu altar venha o fogo do Senhor e venha lamber, meu Deus, essa oferta, venha lamber, meu Deus, o nosso coração, venha receber a nossa vida, venha receber a nossa oração, venha receber, meu Deus, venha receber, meu Deus. Aleluia. Oh, meu irmão, nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança na sua vida. Nada vai impedir o agir de Deus na sua casa. Deus te trouxe para trabalhar o seu coração. Aleluia. E nada, nem o poder do mal, nem o poder das trevas vai impedir o que Deus tem para a sua vida. Aleluia. 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 Nunca houve noite que pudesse impedir
o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia, aleluia! O que você é? Pode aplaudir o Senhor bem forte, igreja. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, Senhor, usa-me. Sou teu milagre, usa-me. Eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Mais uma vez, usa-me, Senhor, usa-me. Sou teu milagre, usa-me. Eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Derrama o teu óleo, Senhor. Derrama o teu óleo sobre esses filhos e filhas, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus vai levantar vocês dois, viu? Não adianta ficar aí, não. Viu? Vocês têm chamado. Você tem chamado para pregar o evangelho, Vaza. Deus vai te levantar. Você vai ser pastor. Viu? Em nome de Jesus. Você também, viu? Deus vai levantar.
Digam graças a Deus. Deus vai levantar. Deus vai levantar. Vem cá, deixa eu orar por vocês dois. Deixa eu orar por vocês dois também. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês dois. Qual que é o seu nome? Pedro. Yolanda, Gabriel e Amanda. Vamos orar por eles? Estenda as mãos para cá, fecha os olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, diante do Senhor apresento a vida do Pedro, a vida da Yolanda, a vida do Gabriel, a vida da Amanda. Meu Deus, para a honra e glória do Teu nome. Meu Deus, continue trabalhando na vida deles. Tudo acontecerá, meu Deus, no seu tempo. A gente sabe disso. Mas, meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor ajude eles a guardarem o coração. Ajudem eles, meu Deus, a crescerem e cada vez serem mais maduros e mais firmes na Tua obra. Porque, meu Deus, a convicção do coração deles, meu Pai, é de não largar o Senhor nunca. Isso é fato. Meu Deus, que o Senhor abençoe as obras das mãos deles. E levanta eles para aquilo que o Senhor tem como propósito para a vida deles. Eu te abençoo, Pedro. Em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, Yolanda, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, Gabriel, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, Amanda, em nome do Senhor Jesus. E que Deus possa cumprir na vida de vocês tudo que Ele tem para fazer. Em vocês e através de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Deus é bom. Glória a Deus. Que bom, já estou vendo pastores sendo levantados aqui na igreja. Isso é sinal que vocês não têm noção do que Deus vai fazer. Você pode até não participar mais dessa pátria aqui, viu? Campo Grande. Deus tem liderança para você. Amém, Jesus? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Oh, aleluia. Está visitando aqui a gente, pessoal. Um visitante aqui, convidado da irmã Simone, que é o Arlindo. Seja bem-vindo, querido. Eu sei que o Senhor falou ao seu coração também, porque Deus fala com a gente, né? Quando a gente está na presença de Deus assim, Deus vai trabalhando em nós. Seja muito bem-vindo, tá bom? Tá? Palmas para Jesus pela vida do Arlindo. Glória a Deus. Deus é bom. Nós vamos passar, fica à vontade, tá, Arlindo? Nós vamos passar, como todos também, para outra parte que fala sobre dízimos e ofertas, tá? Se você, eu gostei, você está me ajudando aí, ó. Você já viu os africanos ofertando? Já viu, Roberto, os africanos ofertando? Eles vêm dançando. Eles ofertam dançando. É um barato. Eu tenho um monte de... A gente ajuda a gente, na verdade, a gente tem uma igreja filiada a nós, lá em Moçambique. É que eu não fico falando muito, né? Do pastor Josué. Ele me mandou um monte de coisa lá, no meu celular particular. Ele me mandou, porque acho que foi o mês passado, a gente mandou uma oferta para eles lá. E aí tem gente aqui que falou, pastor, manda lá essa oferta para eles, manda essa oferta para eles. A gente pega e manda uma oferta para eles lá. E aí eles compraram tijolo, comprou um monte de coisa lá. Aí fizeram a igreja lá, montaram a igreja. Essa já é a segunda. Lá. É um barato eles, irmão. Isso é de alegria deles. Aí eles falaram para mim esses dias, falou, pastor, a gente não está tendo transporte para transportar os blocos. Sabe o que eles fizeram? Foram carregar na cabeça os blocos. Pega o balde, a balde, coloca bloco dentro e coloca na cabeça e leva. Dos irmãos lá, uns 4 passaram mal lá, ficaram com uma dor de cabeça tremenda lá. Aí falou, mas pastor, a gente conseguiu, a gente transportou todos os tijolos. Aí ele manda tudo. Eu falei, não precisa mandar não. Ele manda tudo. Nós compramos isso, nós fizemos aquilo. Só para ele ir lá buscar o dinheiro na cidade, lá na capital,
ele vai de carona. Aí ele filma, mostra tudo para mim, filma. Não tem nada, irmão, só mato, só seca, tudo. Não tem nada. Você vê o amor daquele povo, irmãos, fazendo a obra de Deus. E quando a gente manda oferta para eles falam, pastor, a gente comprou arroz, a gente comeu arroz hoje. Aí eles mostram lá, eu vou mandar para você. É que eu não gosto de usar isso, eu não uso essas coisas para pedir oferta, entendeu? Eu não uso. Até porque a oferta, a gente não pode dar nem por necessidade, nem por dó. A oferta a gente tem que dar com alegria. Amém, Jesus? Dízimo a gente tem que dar com alegria. Então eu não gosto. Eu não gosto de trazer conta de luz para pedir oferta. Esses tempo atrás, você sabe que a gente teve que gastar aqui na parte elétrica da igreja. Ainda falta uma parcela, né? Mas eu não gosto de ficar, né? Eu acho que a igreja devolvendo o seu dízimo, devolvendo a sua oferta, a gente vai orando e Deus vai dando condições. Amém, Jesus? Eu vou colocar no grupo lá um pouquinho do que ele mandou para mim, e aí vocês vão ver lá como é legal o trabalho deles lá. E está crescendo, a casa está cheia. E o culto deles, né, filha? E o culto, eles dançando, eles queriam que a gente fosse lá, mas ainda não deu para a gente ir lá, porque uma passagem para lá, eu e minha esposa, para a gente ir para lá, 20 mil só de passagem. É muito caro. Então não deu para ir lá ainda. Mas ele está doido para a gente ir para lá. Pastor, vem aqui. Apóstolo, né? Apóstolo, vem aqui. Pastor, o senhor acha ruim de chamar de pastor, de apóstolo? Irmão, pode chamar de pastor, de apóstolo, de servo de Deus. Eu falo uma coisa para você. A gente não é o que dizem que a gente é o que a gente é. Amém? Deu para entender aí a filosofia? Não é verdade, né? A gente é o que Deus levantou a gente para ser. Amém. Amém, gente? Aí a gente tem no desejo do coração a gente ir para lá, né, filha? Passar pelo menos uns 15, 20 dias lá. Aí você pode ter certeza que a gente vai voltar com o coração muito mais quebrantado do que a gente já tem. Sabia? Ir lá. Ficar lá com eles, lá na casa do Josué. Pastor Josué. E um dia, quem sabe, trazer ele aqui, né? Trazer ele aqui para dar uma palavra, né? Para pregar para vocês. Já avisou? Trazer o Josué, vou trazer o Josué aqui, filha. Para pregar para o povo. Ele deve estar ouvindo aí, ele deve estar ficando faceiro, deve estar dando um pulo dessa altura aqui já. Eu vou que ele manda no meu WhatsApp. Apóstolo, pode mandar passagem que eu vou aí. Ai, Deus abençoe vocês aí de Moçambique em nome de Jesus, tá bom? Os irmãos vão passar aí, pastor, eu preciso do envelope do dízimo da oferta, pegue. E depois eu vou pedir para plantar um envelope para a Santa Ceia, tá bom? Que é a nossa plantação mensal que a gente faz para as despesas maiores da igreja. Em nome de Jesus. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou milagre, estou aqui. Quer ver? Ó. Igreja, e vão ouvir a palavra do Senhor por perto. É assim, o valor que os irmãos contribuíram, está aí as imagens. E para dizer que a igreja já tentamos abrir e já é um pouco grande, não é? Então, para dizer que aquelas pessoas, os irmãos convertidos, que sempre ouviam a palavra do Senhor por fora, mas agora vão estar em nome de Jesus. Está aí as imagens, apóstolo Paulo, pode mostrar também os irmãos que estão aí, os irmãos também que contribuíram, doaram para aqui na África. E o nosso pedimos o valor
E nós iniciaremos dia 23 a 24. Pedíamos uma ajuda de um dinheiro para podermos comprar logo os animais, logo cedo, e também a comida, e para os irmãos ali, para o povo que vão estar lá unido, o povo que vamos estar lá, porque vai existir muitas zonas. Aquela nossa zona que vai existir também a zona de Moreremba. Também temos ali a zona de Mandiwa. E temos também no Zero, temos também em Boroma. E não só, na zona também de Chincopa e no aeroporto. E temos muitas zonas que às vezes, que essa zona de Mandiwa tem quase 5 igrejas naquela zona. Então eles fazem uma oração, uma reunião, um culto, e aí vem pastor de todas as zonas, lá chama zona, né? E aí eles pedem ajuda. Pastor, manda uma ajuda aí para a gente matar um bicho. E aí a gente manda ajuda. Aí ele mostra lá, aí ele vem com a bicicleta dele, os bichos tudo enrolados, amarrados assim, com as cabeças, sabe? Levando assim, irmãos. Só Deus para guardar eles de doença dessas coisas, sabia? É igual caçador mesmo. E vai e faz lá o banquete lá e todo mundo come, é uma beleza. É? Nós vamos para lá, filha. Nós vamos para lá. Eu tenho uma profecia sobre a África. Prepararam a sua oferta? Traz. Ah, já trouxe? Já trouxeram? Já? Já trouxeram? Amém. Quem não trouxe ainda? Pode trazer. Isso. Esse envelope azul, cadê o envelope azul? Esse envelope azul, irmãos, porque sábado que vem já é a nossa ceia. E esse envelope azul que nós plantamos, assim, esse envelope que nós plantamos de oferta na Santa Ceia, é para despesas maiores da igreja. Então, nessa primeira quinzena, a pessoa traz o dízimo dela, e ela traz o quê? Ela traz a oferta dela. É segundo a prosperidade de cada pessoa. A pessoa ajuda, né? Com 100, com 50, com 30, entrega o seu dízimo. Tem gente que pode fazer mais, e louvado seja Deus por isso. E aí, você entrega até a ceia. Pode ser até domingo que vem, mas a nossa ceia é sábado, tá? Às 7h30 da noite. Passa lá, por favor, querido. Vai lá. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Deus abençoe. Pode entregar aqui. Abençoar em nome de Jesus. Terça-feira nós temos culto normal, 7h30 da noite, com o pastor Jonathan. Tem sido uma bênção. Na quinta-feira, na quarta-feira eu vou estar pregando na igreja do Nova Lima. Se você conhece alguém lá da região, peça para ir lá, está uma bênção. Deus está fazendo coisas maravilhosas. Na quinta-feira nós estamos aqui com o terceiro dia da noite da justiça, conquistando tudo que Jesus, tomando posse de tudo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Por exemplo, na primeira quinta-feira, Jesus curou um monte de gente aqui. Na segunda quinta-feira já não tinha ninguém para ser curado mais. Que bom, né? Deus, não foi quem veio quinta-feira? Não foi isso, Simone? Não foi? Quem veio também? Ali, não foi isso? Deus já tinha abençoado todo mundo na questão da enfermidade, né? Agora, Deus com certeza fez outras coisas. Deus operou outras coisas para a glória do Senhor. Porque eu perguntei para as pessoas, tem alguém que está com dor, alguém que está sentindo alguma coisa? Vocês estão bem, pessoal? Não, nós estamos bem, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá bom? E no sábado é a nossa ceia, né? E domingo é o nosso culto de manhã e à noite normal. A nossa ceia, eu chamo que aquele que a gente faz a mais para Deus. Por quê? Porque o que Ele fez por nós não tem preço. É gratidão. Amém, Jesus? Tá bom? Fique em pé, por favor. Isso. O Jean, você faz a oração para Deus nos abençoar, nos levar de volta para os nossos lares, onde quer que você vá.
Que a bênção de Deus esteja com vocês. Coloca a mão no seu coração, receba a oração em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque nesta noite o Senhor falou aos nossos corações. Muito obrigado, porque o Senhor é aquele que nos ama, Pai. Deus, leve o teu povo em segurança, em paz, Deus, e livre de todo o mal, no poder do nome de Jesus, para que a tua bênção, Deus, alcance a vida, Pai, de todos os familiares, ó Deus, de cada irmão, de cada irmã aqui nesta noite, ó Pai. No nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo. Em nome de Jesus, amém e amém. Vão todos na paz do Senhor, até terça-feira. Amém? Tchau.